Fazer uma arte bonita nunca foi tão fácil. Nunca tivemos tantos softwares de edição, tantos pincéis digitais, tanta resolução, tanta facilidade para se criar imagens. Mas ainda assim, com todas essas ferramentas, parece que alguma coisa se perdeu no caminho. Não é falta de técnica. Na verdade, eu sou um dos primeiros a ver que a arte moderna digital, especialmente, é absurdamente bem feita. Mas mesmo assim, algo parece distante. Frio, artificial demais. E talvez o mais estranho é que muita gente sente isso sem conseguir explicar exatamente o motivo. Oi, eu sou o Siley e vamos tentar entender o porquê disso. Cores limpas, iluminação calculada, estabilizador, simetria, perspectiva automática. Praticamente falta o software levantar da cadeira e desenhar no seu lugar. Não falta mais, né? E tecnicamente isso é impressionante, mas existe um problema. Na natureza nada é perfeitamente reto. Nossa! Nada é perfeitamente estável. Tudo oscila, tudo falha de alguma forma. Essa dose de equilíbrio é importante para se manter uma ideia geral de como funciona as particularidades de cada coisa. Eu acredito que com isso o cérebro meio que entendeu que perfeição não é exatamente vida, porque afinal, se formos considerar até a biologia como um todo, o corpo humano não é algo perfeito. Temos células que não são suficientes para garantir, por exemplo, algo como a imortalidade. Doenças, esse tipo de coisa, vem de uma resposta mais lenta do nosso corpo ou algo associado para responder determinadas situações na nossa vida. E até acredito que é por isso que damos tanto valor a essa vida, porque até onde sabemos é a única que nós temos. E talvez seja justamente por isso que pequenas imperfeições fazem algo parecer mais vivo. Se formos levar para o lado de arte e animes dos anos 90, como Yu Yu Hakusho, Evangelion, outras animações mais antigas, como Tom e Jerry, Pica-Pau, elas eram dotadas de uma textura impossível de ignorar. Era o que a gente tinha de imagem perfeita da época. Uma época em que a gente ficava sintonizando a TV para pegar a melhor imagem possível. Não era nada em HD, mesmo na sua melhor qualidade, mas aprendemos a apreciar aquelas texturas que apareciam, aquele barulhinho de chiado. Uma textura que por muitas vezes era única. E os motivos eram variados. Tinha aquela pessoa que aprendia a técnica e não passava para frente com a facilidade que temos hoje em dia. As famosas animações em celuloide, onde micropartículas de poeira e cristais luminosos deixavam aquele aspecto maravilhoso, onde hoje em dia se tornou algo tão charmoso que desenvolvemos filtros particulares para tentar replicar aqueles efeitos que antes aconteciam de forma natural, com detalhes quase que imperceptíveis contidos no ambiente. Muitos desenhos antigos tinham um papel que respondia a diversas tintas, de formas completamente diferentes, tinha diversas cores que você só tinha acesso em certos lugares, em certas plantas, ou de forma bem particular. Compactuávamos diariamente com defeitos esses que aparelhos como as antigas TVs de tubo conseguiam esconder. E em certa época, nós tivemos uma verdadeira noção de que imagens pixeladas poderiam parecer reais. Grandes obras da época tinham exemplos físicos de testes e até maquetes enormes que nem eram utilizadas no processo final. Sombras pesadas, eu diria que uma liberdade maior na utilização de filtros com diversas cores em destaque. Então, granulação e textura muitas vezes eram resultados de uma limitação técnica da época. Leves borrões, cores menos agressivas, e às vezes o personagem literalmente tremia porque o animador estava lá 19 horas acordado tomando café e ódio. Nem tudo era intencional. Aliás, a maior parte do processo vinha de uma certa naturalidade do ambiente e dos materiais que eram utilizados. E parte do trabalho de um artista era lidar com a imperfeição. Sabe aquele desenho que demorou 30 horas para ser feito e só depois de quase finalizado você repara bem e vê um olho torto? Vira ele ao contrário e parece uma coisa assombrosa. A folha rasga por algum motivo, ou algum detalhe faz você quase furar a folha de tanta borracha. Já passei muito por isso. E por mais que ache incrível a inovação que a arte digital trouxe, não teria aprendido certos fundamentos de anatomia humana se tivesse começado a desenhar com algum pincel de simetria. E assim, hoje, essas imperfeições viraram parte do charme. Tanto que
que artistas que estão nesse meio hoje em dia frequentemente tentam recriar aquilo que antes era apenas uma limitação técnica de forma artificial, com filtros e mais filtros e texturas. A perfeição extrema pode não ter removido somente a parte da atmosfera, mas parece de alguma forma ter facilitado demais o caminho para se produzir uma imagem bonita. E isso talvez tenha feito com que nós, como artistas, tenhamos ficado acomodados demais com algumas ferramentas tecnológicas, fazendo com que cada vez mais o aspecto máquina tenha tomado conta do processo. Quando você olha um desenho analógico, você consegue sentir a mão da pessoa, a hesitação da linha, a tinta se acumulando em certos pontos da folha, a resposta de cada material utilizado, os pequenos erros obrigando adaptações no desenho. Muitas vezes, dentro da mesma pintura, um material entrava em conflito com o outro. As famosas pinturas de Da Vinci é um exemplo. O que ele tinha de pintor e cientista, ele não tinha de conservador. Suas maiores pinturas estão entre as mais difíceis de conservar por causa da incompatibilidade dos materiais utilizados para fazer. Ele acabava misturando demais têmpera com óleo e outras técnicas e tipos de tinta que dificultavam a sua preservação. Por um lado, não era tão lógico o que ele fazia, mas era bem um trabalho cientista de experimentação através da curiosidade e de como os materiais se comportam, trazendo surpresas não só para o espectador como para o próprio artista, gerando essas obras maravilhosas que a gente conhece hoje, né? Esses detalhes são quase invisíveis, mas o cérebro percebe. Na arte digital moderna, muita coisa tenta apagar esses rastros de que um humano passou por ali. Um Ctrl Z e aquele erro simplesmente desaparece da existência. A linha fica perfeita demais, limpa demais. Os rastros são completamente apagados, como se cada vez menos sentíssemos que alguém realmente tocou naquilo. E quanto mais os softwares evoluem, mais eles escondem o processo humano. Talvez por isso que tanta arte hoje em dia parece pronta, mas não necessariamente viva. Existe outro problema enorme dentro desse assunto. A arte virou fluxo, conteúdo infinito, posts infinitos, imagens infinitas. Artistas precisam produzir rápido, postar rápido, prender a atenção o mais rápido possível. Isso cria uma estética otimizada para algoritmo, thumbs extremamente chamativas, cores saturadas, personagens feitos para ser carismáticos instantaneamente. Porque hoje algoritmos passam o dia inteiro analisando aquilo que mais prende cliques e pouco a pouco os estilos começam a se adaptar a isso. O ponto é que arte memorável raramente nasce da pressa. Tem milhares de pinturas de mulheres bonitas na história, e a mais famosa delas virou justamente a mulher cuja sobrancelha caiu por falta de conservação e, o pior, exageradamente vestida. Muita arte hoje em dia precisa primeiro performar para só assim depois expressar alguma coisa. A arte tradicional carregava textura física, o papel absorvia tinta de formas diferentes, o pincel deixava marcas, a tinta faltava e, por mais incrível que pareça, o artista até arriscava sua vida para a produção de algo inovador. Animações antigas, como já disse, carregavam poeira, granulação, faltas de cor, frames repetidos, pequenas oscilações, e mesmo assim tudo parecia incrivelmente vivo, porque artistas precisavam compensar limitações técnicas com composição, direção de arte, criatividade, atmosfera, e isso criou estilos extremamente marcantes. Você reconhecia um estúdio, reconhecia um artista, uma identidade visual por uma imagem simples. Hoje, artistas consomem referências o tempo inteiro. Isso não é necessariamente ruim, tá? Mas criou meio que um fenômeno estranho. Muitos desses estilos começaram a se misturar até parecerem iguais. O mesmo tipo de render, mesmo tipo de iluminação, o mesmo tipo de rosto. Você não pode ver um artista famoso que já fica querendo copiar todos os brushes dele, como se ao invés de tentar fazer sua própria arte, você simplesmente tentasse copiar o estilo de desenho daquele mestre. Um estilo que, além de bonito, funciona para os padrões de hoje em dia. Algoritmos, eles favorecem a repetição daquilo que já funciona, e não o que pode funcionar no futuro.
futuro. E quando todo mundo tenta otimizar a arte para agradar o hoje, a identidade começa a desaparecer aos poucos. Muita arte hoje em dia é feita para existir no hoje e para ser esquecida amanhã. Então chegamos na inteligência artificial. A IA não criou esse problema, ela apenas revelou algo que já estava acontecendo aos poucos. Porque quando as imagens começaram a parecer automáticas demais, muita gente percebeu que parte da arte digital já caminhava nessa direção há muito tempo, perfeita, rápida demais, incrivelmente bonita, mas ao mesmo tempo com a maioria de suas peças sendo emocionalmente distantes. Imagens incríveis, mas que falta alma, mesmo que não saibamos exatamente o que diabos é isso. Eu gosto de IA e sinceramente acho fascinante quando inteligências artificiais criam imagens surreais e bizarras, impossíveis de prever. Acho que por elas não terem tanto aspecto humano de pensar, elas acabam criando coisas realmente surpreendentes, instigantes nesse estilo. Elas conseguem ir até um limite absurdo do não faz sentido de uma forma interessantíssima. Lógico, grandes artistas como Jan van Meijeren, Bosch, Luiz Buñuel também conseguem fazer isso muito bem. Quando as pessoas dizem que uma obra tem alma, elas não falam somente da técnica, elas também falam um pouco de presença humana, da sensação de que alguém tocou aquilo, ou de que de alguma forma aquela imagem ela quer transmitir algo que não só aquilo que está sendo reproduzido na imagem, talvez uma mensagem silenciosa. E até erros podem transmitir isso. Uma pintura cercada de poeira pode transmitir um ambiente empoeirado no qual ela foi feita. Eu acredito que seja isso. Os erros podem transmitir mais essa sensação do que os acertos, porque eles revelam esforço, limitação, emoção, vulnerabilidade e a evolução de você dominar aquilo que considerava até então seu pior defeito. Sabe quando o Neji é derrotado e diz que ele tinha que ter previsto um clone porque clones era a especialidade do Naruto? E nosso Narutinho diz que aquela técnica em específico é a que ele achava que ele não queria aprender porque o negócio era difícil pra cachorro? Isso é muito forte, cara. Cada clone carregava uma série de adaptações aos erros que apareciam no meio do caminho. Imagina se tivesse uma máquina que facilitasse isso. Depois daquela aura, qualquer ninja da Aldeia da Folha poderia fazer um clone, mas o do Narutinho tinha um grau de profundidade que nenhum outro alcançava. A arte antiga não parecia mais viva porque era tecnicamente melhor. Ela parecia mais viva porque carregava uma textura emocional. E talvez seja justamente isso que a gente sinta falta hoje em dia. Não de arte bonita, mas de arte humana. De toda forma, a arte digital não está condenada. Tem muita arte incrível, tem muita arte emocionante. E também pode ser profundamente humana desde que a pessoa certa esteja do outro lado da tela. O problema em si nunca foi o digital. Tem diversos artistas por aí incríveis até usando IA também, por que não? O problema começa quando a arte tenta parecer feita pelas mãos de uma máquina apenas. Ou mascarar erros a ponto de parecer perfeita demais. Porque perfeição não é humanidade. Humanidade é textura, é falha, é presença, é intenção. E talvez seja justamente por isso que algumas linhas tortas emocionam mais do que qualquer imagem impecável. Porque no fim, a alma da arte talvez nunca tenha estado na perfeição da imagem. Talvez ela sempre tenha estado nas marcas deixadas por quem a criou. Se você ficou comigo até aqui, obrigado de verdade. A gente voltou desse ato estilo Yoshihiro Togashi, porque eu estava fazendo uns upgrades no meu setup. Na verdade... ainda estou fazendo, vem muita coisa bacana pela frente. Então já deixa o like e comente aí qual a principal característica que faz uma obra parecer viva para você. Um abraço e te vejo no próximo vídeo, né?